Nasci antes do tempo previsto. E agora? No Brasil, o índice de prematuridade é bem alto. Durante o ano, 340 mil bebês prematuros nascem, o equivalente a 931 por dia ou a 6 prematuros a cada 10 minutos. Este dado representa que 12% dos nascimentos no país acontecem antes da gestação completar 37 semanas. Com 28 semanas, minha bolsa se rompeu. Eu não imaginava que, por conta de uma gestação de risco, eu poderia ter um parto prematuro. Você nunca está preparada para os desafios da prematuridade e ver o seu bebê em uma UTI NEO por dias e dias, sem saber qual será o próximo relatório médico, é no mínimo desafiador. Foram estes os motivos que me levaram a desenvolver o projeto Prematurinha. E neste documentário eu vou compartilhar com vocês um pouquinho deste universo da prematuridade, como preveni-la e como lidar com este misto de sentimentos e emoções que essa experiência nos traz. As repetidas visitas, os ruídos intensos, as mudanças de temperatura, a alteração do sono e o manejo constante podem acarretar em desconforto, dor e sobrecarga sensorial, que, somado ao fator da prematuridade, aumentam os riscos de morbidade e mortalidade neonatal. A importância do pré-natal na prevenção à prematuridade. O pré-natal, ele é de extrema importância. É o momento que a gente realmente previne essa prematuridade. Durante o pré-natal, existem algumas condições que a gente consegue já detectar. Então, por exemplo, a pressão alta, as complicações que a pressão alta pode trazer, como a pré-eclâmpsia, a síndrome HELP, são situações muito delicadas que às vezes a gente precisa interromper essa gestação antes dela chegar no termo, antes dela chegar no final, para uma proteção materna. Então, esse bebê vai ter que nascer antes para poder proteger essa mãe. E aí, durante o pré-natal, nós temos como a gente fazer alguns exames, fazer algumas perguntas, né? Classificar essa paciente em risco e saber se ela tem um risco aumentado ou não para essas condições. Então, existem vários momentos durante o pré-natal que a gente consegue adiantar um pouco esse risco e consegue intervir, sim, para a gente não ter esse desfecho ruim que é a prematuridade. As vias de nascimento. Existem, então, duas vias de nascimento. Existe a via do parto, que é o parto normal ou o parto vaginal, e existe a cesariana ou a cesárea, que é um procedimento cirúrgico para a extração desse bebê. O que é o parto humanizado? Quando a gente fala de parto humanizado, muita gente acha que parto humanizado é parto em casa, é parto na água, é parto com doula, e não necessariamente tudo isso precisa estar presente para a gente configurar um parto humanizado. No contexto da prematuridade, isso nem existe, né? Um parto em casa para um bebê prematuro, isso não existe. O parto prematuro, ele vai acontecer dentro do ambiente hospitalar. Só que mesmo acontecendo dentro do ambiente hospitalar, ele pode ser um parto muito respeitoso, né? Um parto silencioso, um parto em que a gente espera esse trabalho de parto acontecer. E a gente pensando que a prematuridade já é uma situação delicada, uma situação extrema, que a gente faz de tudo para prevenir, quando isso acontece, quando isso é inevitável, a gente tem que oferecer para essa mulher a melhor forma de nascimento. Então, um bebê que já está nascendo antes da hora, ele já vai ter as complicações da prematuridade. Por que não a gente permitir que ele passe pelo trabalho de parto? Todo parto prematuro precisa ser uma cesariana? Bom, não é fácil esse diagnóstico, né? A hora que a gente recebe essa notícia de que o seu bebê vai chegar antes da hora, isso mexe muito, né? Ninguém está preparado para isso. A gente gostaria que o bebê ficasse as 40 semanas ou mais ali dentro do útero, né? Mas, infelizmente, tem situações em que isso não é possível. E a chave para enfrentar tudo isso é você ter informação, é você saber das suas possibilidades, você saber das vantagens do parto normal, para você não ter medo de enfrentar esse processo. As contrações, o tempo que ele ficar ali intraútero, recebendo essa contração,
tudo isso vai favorecer o amadurecimento pulmonar desse bebê. Então, eu entendo que dá muito medo, é uma situação muito inesperada, é uma situação que não foi planejada. Só que a gente, com informação, a gente consegue inclusive escolher. E a equipe, né, a equipe multiprofissional é muito importante. Então, ela ter o acompanhamento médico, um acompanhamento de uma enfermeira obstetra, de uma doula, de um pediatra, de uma psicóloga, alguém que possa amparar ela em todos esses medos, né? O médico sozinho, a gente não faz muita coisa. A gente precisa desses outros profissionais. Já é uma coisa que fugiu muito do que ela gostaria. Então, a gente precisa se unir para que ela tenha uma boa experiência de nascimento e para que esse bebê tenha a melhor oportunidade de chegar nesse mundo e vencer todas as dificuldades que uma prematuridade pode trazer. Se toda gestante tivesse uma doula. Eu quero começar contando que eu sou uma doula que é terapeuta ocupacional. E isso me permite um olhar bastante diferenciado para a assistência, onde o conceito de saúde vai muito além da ausência de doença e os cuidados eles não se restringem a manter padrões clínicos estáveis. É um olhar ampliado em que o bem-estar e a qualidade de vida são prioridade. E é esse olhar que norteia a minha assistência. Eu acompanho as famílias desde a descoberta da gestação, às vezes até antes, levando informação, acolhimento, suporte físico e emocional, para auxiliar nos preparativos da chegada do bebê. E aí, quando essa jornada é antecipada com a chegada de um bebê prematuro, ou quando existem fatores de risco para a mulher e para o bebê durante a gestação, esses cuidados eles são ainda mais importantes. Tudo o que acontece nesse período influencia para sempre a vida de todas as pessoas envolvidas. Qual o objetivo de contar com os cuidados e apoio de uma doula? O objetivo principal desse cuidado é contribuir para que as mulheres, os bebês e as famílias possam vivenciar a gestação, o parto, o nascimento, o período de internação, a amamentação, de uma maneira mais tranquila, menos estressante, mais significativa e mais consciente. Cada família uma história. O cuidado integral. É muito importante considerar a história pessoal e o contexto em que cada família está inserida, para conseguir oferecer um cuidado que seja personalizado para a necessidade de cada uma delas. É um trabalho em equipe, em conjunto, em que juntos nós vamos elaborar recursos e estratégias para que essas famílias possam descobrir e desenvolver habilidades que vão desde o autocuidado até os cuidados específicos com o bebê prematuro. O contato pele a pele. Você já conhece os benefícios? E agora eu vou contar para vocês algo muito precioso. A principal orientação que a gente precisa trabalhar com as famílias é o contato pele a pele. Ele, de maneira precoce e mais prolongada possível, vai contribuir para a promoção e para a proteção da saúde desse bebê, ajudando ele a desenvolver suas habilidades e também ajudando na construção do vínculo entre esse bebê e sua família. Para finalizar, eu quero contar que as famílias que recebem esse suporte relatam que elas se sentem mais seguras, menos estressadas, mais confiantes nos cuidados com o seu bebê. É por isso que esse cuidado e essas informações precisam chegar para todas as famílias que precisam. O momento mais esperado, a alta hospitalar. De acordo com as condições de nascimento, em termos, por exemplo, de idade gestacional, condições de saúde do bebê e mesmo da mãe. Então, várias situações, várias variáveis, a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade, tá? Por que a gente diz isso? Porque o bebezinho, durante os 9 meses, ele vem se preparando para esse momento
E o prematurinho, ele não completou todo esse trabalho, né, de preparo para o nascimento. Então, os recursos dele são mais limitados do que o bebê a termo. E recursos em todos os sentidos. E há os recursos em termos de proteção, em termos de imunidade e em termos de hidratação, que são muito mais reduzidos do que o bebê que nasce a termo, tá? E nisso a gente vai avaliar os cuidados que a gente tem que ter ao recebê-lo em casa. Lembrando que esse bebezinho prematuro, ele vem do ambiente hospitalar, onde ele ficou um tempo maior, né? E normalmente o prematuro, ele está submetido a muito estresse, no caso até UTI neonatal, né? Então é estresse da luz que acende, dos barulhos, é o estresse de medicação, é o estresse curativo, é o estresse. Então isso daí o bebezinho já vem extremamente estimulado. E há uma necessidade da gente fazer com que ele volte ao que ele tinha no útero da mãe, né? A tranquilidade, aquele ambiente onde ele pode ficar mais equilibrado, né? Isso, as visitas têm que ser consideradas. Visitas extremamente necessárias, né? No caso da ausência do cuidador, papai e mamãe é um cuidador, né? E depois dos 3 meses a gente pode liberar um pouquinho, tá bom? Série Conheça a Minha História. Alguns relatos de pais de UTI neo. A gestação não foi uma gestação muito fácil. A gente teve alguns problemas desde o início, né? Já era uma gestação de alto risco, porque eu fui diagnosticada com hipertiroidismo, já fazia acompanhamento no alto risco. Então a gente já tinha essa possibilidade da Janaína nascer prematura. Mas ela nasceu bem antes do esperado, ela nasceu com 34 semanas e 6 dias, porque eu tive descolamento de placenta, um sangramento muito intenso, e o coraçãozinho dela já estava parando, a gente precisou fazer um parto de emergência. Não foi uma experiência fácil, né? Eu falo que eu passei pelo meu pior pesadelo. Meu pior pesadelo era ter que passar por uma cesárea. E a médica que fez o parto, que estava de plantão no dia, ela já vinha me acompanhando no pré-natal de alto risco. A gente já havia conversado da possibilidade de precisar fazer um parto prematuro e as vias de parto, né? E eu falei para ela, doutora, só me leva para uma cesárea se não tiver outra possibilidade. Isso a gente tinha conversado 3 dias antes da Janaína nascer. E aí quando eu cheguei no hospital com sangramento, ela junto comigo praticamente chorando, ela falou, o seu parto não vai ser da forma como a gente conversou, eu preciso te levar para a cesárea agora e eu não vou sair do seu lado em momento nenhum. Janaína nasceu muito, muito rápido, né? Precisou ser o parto dela porque o coração dela já estava muito fraco. Quando ela nasceu bem, nasceu respirando, mas logo em seguida ela começou a fazer a apneia, fez a apneia 3 vezes. Foi necessário colocar o oxigênio e levar para a UTI. Eu fui uma pessoa, né, sempre na verdade tive a pressão mais para baixa do que para alta e tive pré-eclâmpsia, né, então minha pressão ela subiu muito de repente, fez um pico muito alto e a gente não conseguiu controlar essa pressão, na verdade foi muito rápido. Eu fui passar por uma consulta, né, com a minha ginecologista e da consulta eu já tive que ir pro hospital. Tomei as medicações devidas, a gente foi fazendo todo o controle, mas aí na madrugada desse próprio dia o Bernardo nasceu de 31 semanas, porque aí já estava envolvendo, né, risco a ele, então foi decidido que seria o melhor momento. Então o melhor momento foi, na verdade, a médica entrando no quarto e falando, vai ter que ser agora, né? E a gente talvez ali com a esperança de ser dali pelo menos alguns dias, para que eu pudesse tomar algumas outras medicações que fossem boas para ele de maturação, né, de pulmão e de todo um cuidado que deveria ter sido feito, mas que a gente também não teve tempo, né, para fazer. Então foi dessa forma, mas às vezes as coisas fogem do nosso controle e a gente acaba recebendo, né, esse momento desafiador
mas que eu falo assim, que tivemos sorte, né? Mesmo nessas condições de ter ocorrido ali tudo bem. Olá, eu sou o pai do Joaquim. O Joaquim é um bebê prematuro de 32 semanas. E eu vou falar um pouquinho do processo, né, de gestação e o período que nós ficamos na UTI, ficamos internados, né? Então, é importante lembrar que o Joaquim, com 28 semanas, rompeu a bolsa, né? E aí a minha esposa, ela teve que ir pro hospital. E aí durante esse período, né, de internação, passou-se 4 semanas. E durante essas 4 semanas, eu fiquei acompanhando ela ali todo dia, né, o dia inteiro praticamente, dia e noite, durante todo o processo. Após as 32 semanas, o Joaquim nasceu, né? Normalmente quando as crianças, os bebês prematuros, eles nascem prematuro, eles precisam ficar um período na UTI para uma fase de acompanhamento. Percepção dos pais com relação ao atendimento recebido durante o parto e na UTI neonatal. Dentro da UTI, o atendimento dentro do possível, né, foi muito bom. Eu tinha respaldo das médicas, das técnicas de enfermagem, das enfermeiras que ficavam de plantão. Eu tinha contato com ela, não era o tempo todo porque tinha os horários limitados de visita, mas eu tinha contato com ela, assim que pôde, tirou ela da incubadora para eu pegar um pouco no colo, coisa rápida, né? Mas assim, já era um pouquinho e eu tentei colaborar o máximo possível para que ela saísse rápido de lá. Ela teve uma evolução muito rápida, em 10 dias ela já tinha tido alta da UTI, mas o tempo que ela estava lá, as médicas estavam dando todo o apoio, todo o respaldo, e as técnicas de enfermagem que ficavam com ela, né, nos plantões, elas deixavam o ambiente mais leve para que a gente pudesse passar por essa fase um pouquinho mais tranquila, porque não é fácil, né? A gente acabar de sair de um parto e ter que ficar se deslocando UTI casa, UTI casa. Nós ficamos, né, 24 dias dentro da UTI, mas eu falo que se fosse para eu pegar, né, do momento ali do parto, eu acho que o mais difícil foi não poder ver meu filho logo que ele nasceu, né? Então, não poder segurar, não poder abraçar e poder vê-lo só no outro dia, eu acho que esse foi o maior desafio. Eu brinco que eu morei 24 dias, né, dentro da UTI. E nesses 24 dias encontrar, né, praticamente somente duas profissionais ali que realmente incentivavam mais essa questão da humanização e de um atendimento um pouco mais acolhedor, né? Isso também foi, né? Eu falo, segundo momento aí desafiador. Então eu tive essas duas pessoas, né, dentro da UTI e tive a minha doula. Quando a Suelen ficou sabendo do parto, o Bernardo já tinha nascido. E aí agora, né? A gente se deparou com o e agora. E agora a gente iria se apegar mesmo e se fortalecer na questão da amamentação, né? Então, foram 3 pessoas, contando com a Suelen, que estava fora da UTI Neo, porque também não foi permitida a entrada dela lá dentro. O apoio do pai ou companheiro durante o período de internação na UTI neonatal. Eu nunca tinha passado por essa experiência antes. E é importante pro pai, né, da criança estar presente ali, né, para apoiar a mãe, o bebê que está nascendo ali, né. Eu acredito que ele sente a presença do pai ali. Isso é de extrema importância para o desenvolvimento da criança, né. Tanto no momento que ele nasce ou logo em seguida ali, né. A gente ficou 23 dias na UTI e aí todos os dias a gente estava ali, né, acompanhando o desenvolvimento do Joaquim. E às vezes até um espirro que acontecia, assim, um barulho diferente que acontecia na UTI, a gente ficava preocupado. Até o bip, né? Que fica ali os aparelhos dando bip, bip. Às vezes quando ele parava, a gente ficava preocupado, assim, falando, nossa, o que está acontecendo? Por que ele parou de apitar? E nem tudo são flores. Há sequelas emocionais, físicas e psicológicas diante do desafio da prematuridade.
Até o momento a gente não detectou, né, nada de sequela, nenhuma questão assim em relação ao desenvolvimento dele. Eu falo que às vezes a sequela fica na gente, né, por esse período tão marcante. Então, às vezes a gente se preocupa um pouco mais, a gente tenta tomar alguns cuidados para evitar algumas situações que a gente sabe que o prematuro às vezes tem um maior risco, né, alguma chance maior de desenvolver no próprio desenvolvimento mesmo. Quando a gente acredita, a gente consegue enfrentar um pouco melhor, né, tudo isso. E a gente consegue minimizar, né, dentro de todo esse contexto, um pouco das dificuldades e um pouco aí dos desafios. O que mais dói em mim é não ter conseguido viver o meu pós-parto, não ter conseguido viver o meu puerpério, porque eu sinto que eu não vivi o final de uma gestação, porque ela foi interrompida. Eu sinto que eu não vivi o meu puerpério, porque eu estava na UTI. E eu sinto que eu não vivi o pós-parto completo, porque a minha filha, né, eu estava ali cuidando de uma nenenzinha que a qualquer momento eu sentia que podia quebrar. Junto com uma outra neném um pouquinho maior. Então eu me privei de viver, né? Não tinha como eu viver o resguardo, viver o pós-parto, o puerpério. Mas aos poucos a gente vai entendendo, a gente vai passando, a gente tem pessoas que são apoio. E Janaína hoje está aí saudável, né? Eu sempre falo que ela viveu uma vidona em alguns dias, em poucos meses ela já viveu muito, que a maior parte das pessoas não viveram. E ensinou muita coisa pra gente que a gente nem imaginou. É importante ressignificar esta vivência. E as terapias integrativas são pontos de apoio emocional para as mamães. Conheça o TAPPING. Olha, eu posso dizer para vocês que é uma técnica individual que propicia assim, um abrandamento nesse desafio, porque os sentimentos eles vêm, mas a maneira como a gente reage diante dos sentimentos é isso que faz com que a gente consiga uma qualidade de vida e consiga assim, vencer esse desafio. Você pode fazer um exercício com você mesmo. Você inspira e exala. Solta. Inspira e exala. Deixa mais leve, deixa mais frio. Você não vai controlando, assim, cerceando os seus movimentos. Não, você vai suavizando aquele distúrbio ansioso que vem e vai trazendo, assim, leveza a esse desafio que veio. Que veio de como? De surpresa. O bebê vai ser prematuro. Eu vou ter um parto antes do que estava previsto, do que estava já agendado com o meu médico. Eu tinha tanta confiança. E como que vai ser? Que eu vou agir? Calma, que essa terapia vai trabalhar seus chakras. O que são chakras? São pontos nevrálgicos que você tem em si mesmo. E faz o tapping em você mesmo. E vai passando essa afetoterapia consigo mesma. Toque no seu braço, toque nos seus dedos, toque nas suas pernas, toque no seu rosto, faça carinho consigo mesmo e diga: tá tudo bem, vai ficar tudo bem, tá tudo bem consigo mesma. Calma, tranquilize-se, fique bem. Tudo vai ser maravilhoso, tudo está sendo maravilhoso. Um bebê maravilhoso, saudável está vindo aí. E mais uma vez eu desejo a todos, Namastê.